Fala, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Futebol Net. Um domingo muito maravilhoso para todos vocês. Mas você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações. E hoje vamos falar aqui um pouco sobre o confronto que hoje vai acontecer no Maracanã entre Vasco e Palmeiras. Então, depois da vinheta, um pouco da história de Vasco e Palmeiras. Bom, já estamos de volta. E antes de mais nada aqui eu quero parabenizar a equipe do Esporte Clube do Recife. Ontem foi campeão do Campeonato Pernambucano 2023, uma final muito boa lá na Ilha do Retiro, onde o Sport venceu por 2-0 com Wagner Love ainda aos 37 anos de idade, dando show lá no Pernambuco. Agora sim, meus amigos, vamos falar aqui sobre Vasco e Palmeiras, um grande confronto do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, um dos mais decisivos do futebol brasileiro. Vasco e Palmeiras são recheados de craques do futebol, recheados de jogadores de seleção brasileira, campeões mundial. Muitos deles já jogaram no Vasco e também jogaram no Palmeiras. A história desse confronto entre Vasco e Palmeiras já é antiga. Quem não se lembra do fatídico Mundial Interclubes de 1951, mais conhecido como Copa do Rio? Isso mesmo, lá teve um confronto entre os palmeirenses e os vascaínos. Naquela semifinal, naquela competição, Palmeiras acabou vencendo e tirando o Vasco aí da possibilidade de ser campeão da Copa Rio. Que a FIFA até hoje há essa discussão, né? Se o Palmeiras tem ou não Mundial. Para mim a FIFA disse que tem, então tá dito, a FIFA é quem manda no futebol mundial. Então em 1951 o Palmeiras na semifinal tirava o Vasco da possibilidade de ir decidir o campeonato mundial daquela época. Mas para o futebol moderno, Vasco e Palmeiras começaram a disputar realmente finais de competição a partir de 1997. A partir de 1997, quando o Vasco se tornava aí campeão brasileiro numa final em 2 jogos contra o Palmeiras. Apesar de ter sido 0-0 os 2 jogos, o Vasco foi campeão por ter a melhor campanha na primeira fase. Apesar que na primeira fase o Vasco tinha vencido o Palmeiras pelo placar de 2-1, jogando no Maracanã. E os gols? Você sabe quem marcou os gols daquela época? Nada além do que Romário e Juninho Pernambucano fizeram os gols para o Vasco. Já Edmilson mesmo, ele fez o gol que daria aí o gol de honra para o Palmeiras. Aqueles 2 times em 1997 era 2 timaços. Vou mostrar aqui as imagens de cada jogador, de quem eram os jogadores daquela época. Era sensacional assistir um Vasco e Palmeiras. O Palmeiras pôde descontar esse título do Campeonato Brasileiro dentro do Vasco, jogando a Taça Rio-São Paulo, né, que era normal ali naquela época, ter ainda ali nos anos 90, 2000, que disputava ali os 4 maiores de São Paulo com os 4 maiores do Rio de Janeiro. E em 2000, a final foi entre Vasco e Palmeiras. No jogo do Maracanã, o Palmeiras, mesmo jogando lá no Maracanã, acabou vencendo pelo placar de 2-1. E quando o jogo foi decidido em São Paulo, o Palmeiras simplesmente atropelou o Vasco. 4-0 numa final inesquecível para o Palmeiras, que se tornava aí campeão do torneio Rio-São Paulo. Mas ainda no ano de 2000, o Vasco não perdia tempo e num jogo memorável
que vou deixar aqui na tela para vocês, o Vasco venceria o Palmeiras dentro do Parque Antártica, numa partida histórica, numa partida que só deu Romário. Romário ali, o jogo tinha iniciado e o Palmeiras abria 3-0 no primeiro tempo diante do Vasco. A torcida do Palmeiras já comemorava o título, já dava como certo o título, mas aí com um baixinho em campo era um pouco complicado garantir alguma coisa. Pois quando o Vasco volta para o segundo tempo, o Vasco voltou com tudo. E em poucos minutos o Vasco já estava ali 3-3 com o Palmeiras. E quando todo mundo pensava que a decisão iria para os pênaltis, aí ele apareceu. Ele mesmo, o baixinho Romário, ele não deixou por menos. Fazia aí 4-3, um jogo até hoje memorável como uma das maiores viradas do futebol brasileiro. E o Vasco se tornava campeão da Mercosul naquele ano. A Mercosul naquele ano era tido como a Copa Sul-Americana nos dias atuais. Foi um grande título aí que o Vasco conquistou diante do Palmeiras e fora de casa, hein? Jogando no antigo, né? Não era no Allianz Parque, mas era no Parque Antártica, que é o mesmo campo do Palmeiras atual. Aí desse ano para frente, de 2000, Vasco e Palmeiras se enfrentavam ali na Copa Sul-Americana, já era Copa Sul-Americana, mas era ali em quartas de finais, em semifinais, nunca foram mais finais. Então essas que eu passei para vocês aí, foi as maiores competições que Vasco e Palmeiras decidiram. Porém, vale salientar que o Vasco sempre foi recheado de jogadores muito bons, craques de seleção. Temos vários, se nós formos citarmos aqui, vamos passar semanas e mais semanas falando de todos os jogadores que Palmeiras e Vasco tinham em seleção brasileira. O Vasco, que volta ao Campeonato Brasileiro depois de ter passado 2 temporadas jogando a Série B. Desde que foi rebaixado, Vasco e Palmeiras não tiveram mais confrontos em competições do Campeonato Brasileiro. A última vez que Vasco e Palmeiras tiveram uma partida, eu peguei aqui alguns dados, eu acho que nem vocês lembram. O último jogo entre Vasco e Palmeiras foi no dia 26 de janeiro de 2021. Então vamos passando ali pelaquela pandemia, eu estava tendo problema ali, quando voltou o futebol, o Palmeiras empatou com o Vasco dentro do Allianz Parque. Os gols do Palmeiras o gol do Palmeiras foi feito por Bruno Lopes, já o do Vasco, o de Martim Benítez. Quem não se lembra de Martim Benítez, né? Mas ainda em 2020, que foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Palmeiras, o jogo lá no Maracanã, o Palmeiras acabava vencendo por 1-0 com gol de Luiz Adriano. Então o Vasco, que veio agora na estreia, venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, fazendo aí 3 pontos, mostrando que pode ser um time a brigar ali pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, por sua vez, com todo favoritismo, venceu o Cuiabá por 2-1, num jogo que deu o que falar, viu? O Cuiabá merecia até uma melhor sorte, mas aí depois que entrou o garoto Hendrick, tudo mudou para o Palmeiras que vinha aí fazendo boas campanhas, grandes jogos. Nesse jogo contra o Cuiabá em específico, o Palmeiras deu uma freada na qualidade do seu futebol. Vasco e Palmeiras ao vivo para todo o Brasil, transmitido aí pela Rede Globo de televisão. Então não deixe de acompanhar, é um grande clássico do futebol brasileiro e uma boa sorte aí para toda a torcida do Vasco, como também para toda a torcida do Palmeiras. Que façam bons jogos e que faça aquele espetáculo que nós éramos acostumados a ver em outras competições.